nos sermões, 1 e 2 Tessalonicenses, nós trabalhamos um pouquinho nesse texto. E a oração é uma prática da igreja cristã. E eu queria pensar com os irmãos hoje sobre isso, da oração como uma prática da igreja cristã. A oração é uma coisa antiga, mas não é antiquada. A oração é uma coisa antiga, mas não é antiquada. Quando nós abrimos, por exemplo, a nossa Bíblia em Gênesis 4:26, podemos pensar ali que talvez seja a primeira vez que alguém procura invocar o nome do Senhor, ou fazer uma oração, falar com Deus, no sentido de uma busca de um reencontro, da religação com Deus. Quando Enos vai ter um filho, ele coloca o nome do filho, e o que acontece? Esse filho representa um momento de uma religação. E eu gostaria até de ler com vocês, rapidamente, esse texto, para os irmãos terem aí na mente isso. Na verdade é Sete, né? Sete também nasceu um filho, a ele que pôs o nome dele de Enos. A Sete nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Então a oração é uma coisa antiga, mas não é uma coisa antiquada. Coisas antiquadas nós geralmente colocamos dentro de uma despensa onde nós dificilmente vamos lá pegar novamente. Coisas antigas e antiquadas, geralmente nós jogamos fora. Coisas antigas e antiquadas, quando nós podemos pensar aqui na questão da oração, ela é uma coisa antiga, mas não é descartável, não é antiquada para que eu possa deixar isso de lado ou fora da minha vida. É uma coisa antiga, mas muito importante. Amém? Então, o texto que Paulo escreve para os Tessalonicenses, com várias recomendações, uma delas, e creio que muito importante, é esse imperativo que está aí para nós no tempo presente, que significa uma ação contínua, pensando o seguinte: olha, orai sem cessar. Orai sem cessar. Essa é a ordem de Paulo para a igreja. Essa é a ordem do próprio Cristo para nós. O próprio Jesus deixa uma oração para nós, conforme registrado em Mateus 6, que é uma oração modelo. Uma oração onde nós devemos lembrar que Deus é dono de todas as coisas, que Ele é o Senhor da glória, que nele devemos confiar, que devemos saber perdoar como Ele também nos perdoa. Nós temos ali uma oração modelo, uma oração que nós devemos ter como base para as nossas conversas com Deus, porque isso também é oração. Podemos dizer que a oração é uma conversa que nós temos com Deus, é um bate-papo. A oração ela é tão importante como para o nosso relacionamento, como a conversa que nós temos, por exemplo, com o nosso cônjuge. Um casamento, para poder dar certo, é preciso ter um bom diálogo. Uma vida cristã, para dar certo, precisa ter um bom diálogo com Deus. Nós precisamos estar sempre orando a Deus. Então Paulo, ele faz esse pedido também pela vida dele. Irmãos, orai por nós, verso 25 de 1 Tessalonicenses 5. O verso 17 ele diz: orai sem cessar. É uma ordem que ele dá para a igreja. Ore, não pare de orar. Paulo é um homem de oração. Nós temos, por exemplo, orações aqui notáveis que Paulo também faz. Ele ora pela igreja, ele ora pela vida dele, ele ora para que o sucesso da evangelização ocorra, para que Deus esteja conduzindo a vida dele e a vida daqueles que o acompanham. Paulo, ele tanto ordena que ore, como também pede que ore por ele. Uma vida de oração, uma prática da igreja cristã, a oração. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, por exemplo, lá em 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, no capítulo 16, nós temos aí uma oração também. A ideia, ou o próprio mandado de Deus, a própria orientação de Deus usando Davi
nesse sentido de buscar a Deus em oração, buscar a face de Deus continuamente. Então, olha o que está escrito aí no capítulo 16, verso 11 de 1 Crônicas. No primeiro livro de Crônicas, 16, 11 está escrito: buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua presença continuamente. A oração, ela tem que ser sem cessar. Pastor, mas como que eu posso orar sem cessar se eu tenho que trabalhar? Mas você pode estar espiritualmente ligado, no sentido de que, mesmo que as coisas externas estejam acontecendo à sua volta, em nenhum momento você está desligado da sua mente naquilo que você tem que fazer para glorificar a Deus. Porque a própria palavra de Deus diz que qualquer coisa que nós fazemos precisa glorificar a Deus. Então, o meu trabalho também é uma forma de glorificar a Deus. Exercendo bem o meu trabalho, estando ligado que o meu patrão de verdade é Deus, e que os trabalhos que eu tenho, tem alguém ali que é o dono da empresa, ou o dono do prédio. Por exemplo, o Wendel que trabalha como vigilante, por exemplo. Eu, por exemplo, trabalho lá para alguém, para o governo, mas o governo está ali porque Deus assim permitiu. Por exemplo, o irmão Mário trabalha no supermercado. Ali tem o dono do supermercado, tem um gerente, mas tudo isso Deus deu a oportunidade daquele homem exercer, e você fazendo bem o seu trabalho, Deus é glorificado. Então, nesse sentido, eu preciso estar o tempo todo ligado também naquilo que Deus pediu para que eu faça, e nisso precisa haver uma busca. Aí é uma questão ativa e não apenas passiva. Não é só esperar que Deus venha falar comigo, eu vou buscar e falar com Ele. É assim que funciona. Então, ore sem cessar, esteja o tempo todo atento. Mas nós precisamos também compreender que há muitos aspectos que nós podemos aprender nessa questão da oração, que eu queria aqui elencar com os irmãos. Tá? Tem vários aspectos. E um deles é a questão dessa trajetória, ou o que é oração. O que é oração? Quando nós buscamos, por exemplo, o significado de um dicionário, pegamos aí o que denota, né? Que é o que o dicionário traz para nós. Qual que é o significado da oração? A oração, ela é feita a uma divindade. Aí, por exemplo, para nós é Deus, porque para nós só existe Deus. Então não existe outras divindades. Mas a oração é feita a uma divindade, a um ser superior. É assim que os dicionários vão trazer essa questão. E aí vamos falar também que a oração ela pode ser individual, ela pode ser coletiva, mas ela é sempre direcionada a alguém superior, a uma divindade. Essa é a explicação dos dicionários. Se você pegar um dicionário e procurar ver ali o que é oração, o que significa oração, é essa a explicação que os dicionários vão trazer. E aí eu queria pensar também com os irmãos um pouquinho sobre a história da oração, ou história de orações, ao redor, por aquilo que a gente consegue perscrutar aqui na Bíblia, nas Escrituras. Nós temos aí a oração do povo de Deus, nós temos a oração de grandes homens de Deus, nós temos orações de reis, nós temos orações de mulheres, nós temos orações do próprio Jesus, nós temos orações de grandes homens, mas também temos orações de homens simples, como nós somos. Tá? Então, o que é a oração para você? O que é a oração para a sua vida? Para que serve a oração na sua vida? Para que serve a oração para a igreja? Né? Por que é necessário orar? São perguntas que nós devemos fazer. Então nós temos exemplos de oração, por exemplo, como a oração de Moisés, em Êxodo 15, 24 e 25. Êxodo 15, 24 e 25, nós temos aí a oração de Moisés. Vamos ver o que ele fala com o Senhor? Êxodo 15, 24 e 25. Olha o que ele diz. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que nós vamos beber? O povo no deserto, passa um momento difícil, está na caminhada, é o êxodo, estão caminhando no deserto, estão sem água. E é interessante que eles não clamam a Deus, eles clamam a Moisés. Eles reclamam com Moisés. Eles chegam para Moisés com reclamações. Então o que Moisés faz? Olha, eu sei que a solução para um problema como esse não é humana, não é uma solução
humana que vai resolver o problema do meu povo. Precisa de uma solução divina. Então o que Moisés faz? Então Moisés chamou o Senhor. E o Senhor mostrou-lhe um graveto. E Moisés lançou-o na água, que se tornou doce. Ali Deus lhe deu um estatuto e uma norma. E ali os provou. A gente precisa buscar o auxílio de Deus nos momentos de adversidade. Moisés fez isso muito bem. A coisa está feia. O ciclo está fechando. Nós estamos em dificuldade. Vamos em busca de Deus. É a Deus que nós devemos buscar. E Moisés fez isso. E ali também, depois nós vemos aí que há provações, há situações onde que o povo vai enfrentar. Mas, primeira coisa que nós percebemos aqui, no exemplo aqui de Moisés, é: o ciclo está apertando, a coisa está ficando feia. Quem que recorre? A Deus. Esse é o momento que ele recorre a Deus. Nós temos também uma oração lá em Juízes, capítulo 6, a oração de Gideão. Juízes 6, versos 39 e 40, que diz o seguinte: Mas Gideão disse a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira. E se eu te fizer mais um pedido? Permite que eu faça só mais um teste com a lã. Peço-te que somente a lã fique seca e que o chão em volta se molhe com orvalho. E Deus fez assim naquela noite, pois somente a lã estava seca e o chão em volta estava molhado com orvalho. O que Gideão pediu? Senhor, faça o sobrenatural. Eu quero ver o sobrenatural, eu quero ver um milagre, eu quero ver que realmente o Senhor está comigo. E é interessante que muitas vezes nós ficamos assim: Senhor, ai meu Deus, não fica tímido. Se Moisés queria uma solução para um problema, aqui essa oração de Gideão é: eu preciso de uma solução. E a única solução é uma solução sobrenatural também. Só que é interessante que ele não pede nada para, por exemplo, saciar a fome. Ele também não pede nada para vestir-se. Ele também não pede poder. Ele também não pede posição social. Ele também não pede dinheiro. Olha que interessante, ele fala: Senhor, eu só quero que eu tenha certeza que é Tu que está me chamando. Então, o Senhor poderia me dar esse sinal? Então a oração dele é para que Deus manifeste um sinal. E Deus assim o fez. Então nós temos esse exemplo de oração. Muitas vezes nós duvidamos do poder sobrenatural de Deus, achamos que Deus não faz mais sinais. Mas é evidente que o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Claro que nós não precisamos de um sinal maior do que a cruz para mostrar que o que mais precisamos é a salvação das nossas almas. Mas muitas vezes Deus faz sinais para deixar bem claro que é Ele que fala conosco. É evidente que José poderia ter abandonado Maria se Deus não tivesse feito um sinal. Que sinal? Apareceu no sonho. Então a gente precisa ter isso em mente. Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo. Claro que não é uma condição sine qua non, ou seja, sem a qual Deus deixa de ser Deus. Por exemplo, se Deus não fizer um sinal, não é Deus. Não, o sinal não é condição para reconhecer a divindade e o poder sobrenatural de Deus é soberano. Mas muitas vezes ele faz assim, mas não é regra. Mas o que nós podemos aprender aqui é que a oração ela pode ser feita também nesse sentido. Eu posso pedir: Senhor, sacia minha sede, que eu estou no deserto, estou sem água. Agar também estava lá, no momento assim, Deus levou os anjos lá e saciou a sede. Nós temos, por exemplo, o próprio Elias, que ficou morando ali na beira do ribeiro e os corvos iam alimentá-lo. E nós temos aqui um homem que está preparado para ir para a guerra, mas quer ter certeza que é Deus que está dando o sinal. E ele faz isso. E tem hora que para que a gente avance em muitas coisas na nossa vida, a gente precisa ter certeza da parte de Deus. Talvez você não está amarrando o novelo de lã, mas você está pedindo qualquer outro sinal. Senhor, me dá um sinal que é o Senhor. E a gente pode pedir isso. Então é um exemplo muito claro que para termos certeza que aquele trabalho que Deus nos designou é Ele mesmo, às vezes nós pedimos um sinal. Senhor, nos mostra. Aí você vai e abre a Bíblia, aí o texto está claramente dizendo para você que é aquilo que você tem que fazer. Ou então, nas suas próprias orações, a sua mente parece que dá um clarão e você fala: nossa, isso está muito claro.
palavra de Deus. As circunstâncias assim às vezes acontecem, tá? Tem um curso de Conhecendo Deus Fazendo a Sua Vontade. Há algumas pessoas que são muito críticas dele. Em algum ponto eu também sou um pouco crítico a esse curso. Mas ele é importante porque ele deixa claro que às vezes os sinais estão claros para nós e nós não percebemos. As coisas estão claras. Deus está mostrando para nós o caminho a seguir e a gente não percebe. Claro que Deus ele fala só na